caras, beleza? Olha, quero falar hoje sobre perdas, né? Mais uma perda que eu tive agora para ganhar 10 vezes mais. É sempre assim, sempre quando a gente perde, a porrada vem grande. Mas eu vou falar mais depois quando eu chegar e explicar um pouco mais como eu tô lidando com a perda, mais uma perda, né? E como é que seguir em frente depois disso. Se isso já aconteceu com um de vocês, vocês vão saber muito bem como é que é a sensação. Para quem não aconteceu ainda, né, a gente vai evitar de acontecer, justamente por isso que eu quero dividir esse conhecimento com vocês, para que vocês não percam assim como eu perdi, tá? Porque às vezes a ré é bruta. Fala, fofas desesperadas, beleza? Ó, eu brinco que é desesperado porque eu sei que muita gente veio aqui porque viu nas notícias, viu no meu próprio aba da comunidade ali do YouTube, que eu comentei sobre o hackeamento aí de US$ 200.000 que eu tomei ontem, através da ganância, né? Por quê? Porque ontem eu estava preparando um roteiro para gravar na rua, então estava estudando sobre o estádio San Siro, estava estudando sobre coisas aqui da cidade, e basicamente eu, no meio dessa correria, no meio da ansiedade, eu recebi um e-mail, porque há 2 meses atrás eu escrevi aquela minha carteira especificamente para o airdrop da Blast, onde eu tinha que comprovar a quantidade de NFTs para eu poder ficar selecionado para uma airdrop. Eis que ontem eu recebi um e-mail, como eu sempre recebo e-mail todo santo dia, e-mail scam, mas ontem eu recebi um e-mail da Blast, parecia ser da Blast, era muito, muito bem feito o golpe, inclusive. O cara fez o site, reproduziu todo o site e tudo mais, e ela tava lá, Claim Your Tokens. Cara, eu cliquei uma vez naquele Claim Your Tokens, assinei a transação na MetaMask, o negócio já engoliu tudo. Então foi todos os meus token render, foi token lá que eu utilizava para fazer aulas de DeFi. Era uma carteira que já tinha um endereço público vazado, digamos assim, porque muita gente que gosta de criar conteúdo me atacando e tal, pegou aquela carteira para ficar mostrando, youtuber comprou, sei lá, investiu mais de R$ 100.000 no token render, por exemplo. E aí o pessoal utilizava. Beleza. Não era segredo nenhum aquela carteira, porque ela aparecia várias vezes nas aulas dos membros e tem gente ali que pega a carteira pública e vai seguindo, vai traqueando ela e tudo bem. Então, por conta disso, os caras viram que eu fui hackeado ontem de tarde mesmo, ontem meio-dia. A primeira sensação é um baque do quê? Cara, como você pode ser tão experiente e cair numa coisa tão simples como um ataque phishing de e-mail? Acontece, tá? Não fui o primeiro, não vou ser o último a acontecer, infelizmente, mas pelo menos eu quero que isso sirva de lição não só para mim, mas para todas as pessoas que me acompanham e me seguem. Porque os meus erros, você pode aprender de duas formas, pelos teus próprios erros e pelos erros dos outros. Então, é uma forma de eu dividir para vocês, não só como eu perdi, mas também como evitar, né? Então, basicamente, nunca clique no nenhum link phishing no e-mail, assim como eu recebo todo dia de determinados protocolos, mas esse ali foi muito bem feito. Como eu tenho TDA, né? Tenho déficit de atenção, basicamente eu, na correria, cliquei no link, assinei e me fudi. Certo? Então, como é que a gente a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente toma um loss desse tamanho, tá? Vocês sabem que não foi o meu primeiro loss nos últimos 2 anos, né? Em 2020 eu tive uma perda de R$ 150.000, que na época eram quase 4,5 bitcoins em 2020. Agora eu perdi uns 3 bitcoins. E aquela perda ela foi mais significativa para mim porque ela me trouxe à luz muitas coisas que eu deveria dar valor, né? Então, naquela época, quando eu perdi tudo,
eu olhei, eu falei assim, velho, eu tenho tudo aqui. Tenho minha casa, tenho saúde, tenho família, tenho um trabalho, tenho duas profissões, eu era dentista também, então continuava eu não tinha perdido nenhum paciente, não tinha perdido nenhum seguidor, pelo contrário, muita gente passou a me seguir por causa daquela comida de rabo que o mercado me deu no período do Covid, quando o mercado caiu 50%, eu tomei um loss, estava alavancado, né? Então, aquela perda foi mais significativa do que essa de ontem. Ontem foi maior em número de capital, né? O valor em si é maior. Menor em quantidade de bitcoins, maior em valor de capital. Em dólar, digamos assim. E talvez esse foi um dos maiores prejuízos, né, que a gente já viu. Mas uma coisa que é muito importante. Primeira coisa, tá? Quais são as lições que são fundamentais para que a gente aprenda com essa experiência negativa? Porque tudo que é de bom ou de ruim a gente tem que tirar de aprendizado. Primeira coisa, né? Então, nunca clicar em links aleatórios no e-mail, obviamente. Tá? Que eu vinha seguindo bem essa regra até ontem. Nunca deixar o teu emocional se abalar. E quando e se de fato acontecer alguma perda muito significativa para ti financeira, lembre-se que existem várias riquezas na tua vida, não é só a riqueza financeira, existe a riqueza espiritual e a riqueza familiar. Então nós somos ricos em várias formas, né? Então, cara, eu olho hoje assim, meu, eu continuo tendo pretinho, eu continuo tendo a minha nórdica, eu continuo tendo uma casa, um teto, minha família, continuo tendo saúde, continuo com o meu trabalho, continuo com o meu canal, continuo com a minha profissão e assim por diante. Então, basicamente, essas são as minhas maiores riquezas. E essa perda, ela não vai fazer falta nenhuma no futuro próximo. Assim como aquela vez eu quebrei em 2 anos, em 2 meses, aliás. Do momento que eu quebrei, 2 meses depois, o hold que eu tinha em ADA, ele se transformou em mais de 1 milhão de reais. E eu não só recuperei os 150 mil reais, como eu ganhei 10 vezes mais, um pouco mais do que 10 vezes mais, naquele movimento de alta da Cardano. Então a gente tem o seguinte: a principal coisa, tá, é preservar o emocional. Então, preservar a parte mental. Essa é a coisa mais importante que deve ser feita no momento que você perde muito capital, um capital significativo. A minha sensação de fraqueza foi mais pelo fato de eu ser bastante experiente e ter caído numa coisa tão besta, tá? Que como um link phishing. Principalmente por uma coisa que eu não precisava, como no caso um airdrop de um outro token chamado Blast, tá? Mas isso me trouxe mais aprendizados, me trouxe mais um diploma que eu precisava, que é o diploma do gerenciamento da perda. Então, aprender a gerenciar a perda é muito importante. Ela é tão importante quanto aprender a ganhar. Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer clicar em links token que vai subir 1000 vezes. Eu quero multiplicar meu capital em 10 vezes. As pessoas estão loucas por isso. Mas, na verdade, uma das coisas mais desafiantes do mercado cripto é você não só ganhar, acertar, às vezes que você acerta, mas principalmente preservar aquilo que você lucrou, tá? Então foi uma grande parte do meu lucro desses últimos meses, desde outubro, desde quando o mercado realmente começou a subir muito forte. Foi uma grande parte do meu lucro para o saco. E acontece, tá? O mesmo mercado que te tira, o mesmo mercado que te toma, é o mercado que te dá. E para quem quiser ajuda aí, eu acabo, né, desde aquela vez. Toda vez que acontece uma perda muito significativa na minha vida, não só de dinheiro, mas de pessoas também, Salmo 91. Então, o Salmo 91, o Salmo 23 e o Salmo 7. São os três salmos aí que eu utilizo mais, que eu faço mais orações e que me ajuda a me estabilizar emocionalmente. Outra situação que eu queria comentar com vocês sobre as perdas, né? Cara, nunca coloque num degrau mais alto o valor financeiro ou números em relação às pessoas e à tua família. Então, tudo que é mais importante de valor, primeiro, na minha opinião, começa pela família
depois pelo valor. Então, tem gente já que, se atira da ponte, literalmente porque o mercado caiu e o cara perdeu grana. Calma, tá? Calma que tudo é aprendizado, tudo se transforma em aprendizado. Você fica cada vez mais cascudo e quanto mais cascudo, com mais conhecimento, mais riqueza você tem, tá? Então, rapidamente vou recuperar esse capital. E uma coisa muito importante, quando ele fala rapidamente, não é pegar agora, eu vou pegar todo o meu capital, concentrar a liquidez e sair alavancando. Porque primeiro pensamento que eu tive quando aconteceu foi fazer isso. Ah, agora eu vou pegar, vou concentrar a liquidez e vou voltar a me alavancar. Sabe por que eu não vou me alavancar? Porque eu vou perder meu sono. E aí a gente vai agora para os gráficos e vou explicar por que eu perderia meu sono se eu fosse alavancar long agora nesse período e por que a gente não pode operar de forma vingativa com o mercado. A gente tem que aceitar, cara, perdi e aceito, tá? Perdi do mesmo jeito que eu aceito ganhar, e eu aceitei ganhar várias vezes ao longo da minha vida, eu aceito perder também. Então a gente tem que saber aceitar. Cara, perdi, tá tudo certo, bola para frente, erro que não se comete mais. Ponto. Então vamos para o gráfico aqui na tela, pau na máquina, tá? Vamos para o gráfico na tela, que é o que me importa agora, neste momento. Bitcoin, a moedinha da praia, no momento que eu estou gravando esse vídeo, que é 9 horas da manhã aqui na Europa, nós temos aí mercado em tendência de alta infinita. Tendência de alta infinita. Semanal, olha que coisa linda o fechamento desse gráfico semanal. Nós temos aqui o reteste do topo histórico do Bitcoin, que provavelmente vai acontecer essa semana. Então, não há nenhum motivo para não acreditar em continuação de alta, porque a média de 21 semanas, média de 14, média de 8 semanas estão todas sendo apontadas para cima. Isso significa que a tendência é de continuação de alta no semanal. E a alta está tão forte que o Bitcoin está superando, inclusive, ainda o Ethereum. Tá? Então, o Ethereum contra o Bitcoin ainda perde o valor pro Bitcoin. Claro que a gente, quando inverter, as altcoins elas vão performar muito bem, mas por enquanto o Bitcoin está tomando bastante atenção no mercado e eu vou explicar por quê. Então, Bitcoin segue ganhando valor sobre o Ethereum, ele está mais lateral desde outubro, né? Mas depois que o Ethereum sobe um pouco de valor em relação ao Bitcoin, ele começa depois a perder. E a gente ainda está abaixo das médias. Então é muito importante que para a gente conseguir manter uma tendência de alta nas altcoins, para nós seria mais relevante se o Ethereum perdesse valor, aliás, ganhasse valor contra o Bitcoin. Porque isso significa que as altcoins estão mais interessantes para performar melhor. E a dominância do Bitcoin cederia. Mas como nós temos o halving, com certeza o halving faz com que a dominância do Bitcoin continue subindo no mercado. Então, entre altcoins e Bitcoin, a maior parte das altcoins está perdendo valor pro Bitcoin. Tá? Então, segurando determinadas altcoins, você vai perder Bitcoins por estar segurando determinadas altcoins. Claro que tem altcoins específicas que estão ganhando valor acima do Bitcoin. É o caso da STX, da Stacks, que está relacionada a uma das maiores carteiras, a Xverse, do BTC. Então, a STX, o SDT, barra BTC, o SDT, segue, né, o movimento de alta. Se a gente comparar STX contra Bitcoin, percebam como as médias estão apontando para cima e como o preço do token STX em relação ao BTC segue subindo. Então, existem sim algumas altcoins que estão ganhando valor perante o Bitcoin. Em STX, por exemplo, desde dezembro, quem segurou aí desde dezembro praticamente, acho que quase dobrou. Deixa eu ver aqui se está certo isso aqui. Praticamente dobrou sua quantidade de Bitcoins segurando a STX. E STX é um token útil? Eu não acho. É um token que vale a pena? Na minha opinião, apenas para especular, para aumentar a sua quantidade de Bitcoins. E basicamente é assim que eu vou recuperar meu capital também. Eu vou focar especificamente em uma outra altcoin que vai fazer um movimento mais forte do que o BTC. Sobre a Render, né? Que eu comentei sobre a Render que eu perdi ali. Basicamente, ó, a Render também, topos e fundos ascendentes em relação ao BTC. Então, ela também é uma das altcoins que está mais forte que o Bitcoin. Menos forte do que a STX. A STX é o token mais forte contra o Bitcoin daqueles top 50 ali que eu estou acompanhando. E claro, agora, recentemente, as meme coins estão muito fortes. Então, se a gente for ver aqui o volume
o volume das últimas 24 horas, vocês vão ver que tem uma predominância depois que sai Tether, Bitcoin, Ethereum e os dólares aqui, né, os tokens em dólar. Nós temos aí Dogecoin, Shiba, Pepe como as com mais volume financeiro nas últimas 24 horas. Existe aí também a Flock, né, que também está subindo bem. A Flock, entre outras aí. Então as meme coins, quando nós chegamos nesse ponto, né, que nessa Dog with Hat, quando nós chegamos nesse ponto em que as meme coins começam a se valorizar, geralmente é o início de um pump para as altcoins. E aí a gente tem nenhum sinal de reversão no curto prazo. Mas vale a pena comprar meme coins e se expor? Essa é a grande questão. Eu, Augusto, não gosto de me expor em meme coins. Tá? Quando eu me exponho com $200. Muito pouco. O que não faz quase nada de diferença no meu portfólio, na minha carteira. Eu não tenho coragem, por exemplo, de ir lá trocar, sei lá, um Bitcoin inteiro por meme coins. Tem gente que vai ter essa coragem, tem gente que vai procurar por essa oportunidade. Existem várias baleias que compram meme coins. No meu caso, eu tento evitar de me expor muito em meme coins, porque eu também já participei da ponta contrária, já perdi por estar muito apostado em meme coins. Então, no caso, a gente vê uma predominância muito forte das meme coins no mercado de criptomoedas, performando muito bem agora no curto prazo. E aí me alerta algumas coisas. Primeira coisa, nós estamos com o Open Interest acima de 16 bilhões já. Nós estamos com o Open Interest em 30, se eu não me engano, em 26 bilhões, ou seja, tem 26 bilhões de dólares envolvidos em contratos futuros. Isso pode e deve continuar subindo, principalmente se a gente já rompeu 68 mil dólares e conseguir varar ele reto de uma vez no pré-halving. É possível que isso aconteça. E a cada vez em que nós estamos com topo em contratos futuros abertos, isso significa que em algum momento a gente vai ter buscas de liquidez, né? Ou seja, movimento de queda para tirar o excesso de alavancadores de alta, que é o famoso long squeeze. Então a gente tem aquele movimento do mercado corrigir muito rápido apenas para tirar o excesso de alavancadores de alta do mercado, tá? Porque hoje nós estamos batendo um recorde sinistro de quantidade de dólares envolvidos em contratos futuros no mercado alavancado. Então a gente tem basicamente isso. Esse é o maior risco, né, dessa região, que é os 68 mil dólares. Essa é uma região de risco, mas não significa que ela não vá superar. Não significa que ela não vá rasgar reto. Por quê? Porque a demanda compradora é tão forte pelos institucionais que eles têm capital suficiente para fazer o rompimento reto dessa resistência. Mas se a gente olhar no gráfico de 4 horas, né, uma grande coisa que me chama a atenção é exatamente isso daqui. Nós tivemos um triângulo simétrico. Do Bitcoin. Esse triângulo simétrico, geralmente você sabe, ele antecipa movimento de busca de liquidez bilateral, né? Então, é bem possível e provável que no início dessa semana a gente vá buscar os 68 mil, a região de 68 mil, e é plausível que a gente vá corrigir rapidamente para 58, apenas para tirar o excesso de alavancadores de alta, tá? Por quê? Porque geralmente quando ele sai de um pivot de alta, quando ele sai de um triângulo simétrico, ele rompe para um lado, depois rompe para outro. Inclusive, ele pode capturar a liquidez aqui abaixo também, mas mais difícil, a menos que tenha uma reversão um pouco mais forte. Mas sim, ele pode voltar para 58 mil dólares depois de atingir 68 mil. Se tiver uma busca de liquidez e uma remoção de excesso de alavancadores de alta, nós podemos presenciar uma queda rápida de 15 a 20% no BTC, apenas para tirar o excesso, limpar o excesso de alavancadores. Só que isso não significa que o mercado vai ter reversão de tendência. Para ele reverter a tendência, ele não teria apenas que tocar nessa região e buscar liquidez, como ele teria que não conseguir mais superar, né, o valor dos 58 mil dólares. Não superando 58 mil dólares, não voltando para cima dele, não se mantendo acima dele, aí sim, depois de um longo período de tempo, geralmente aí 8 semanas não,
4 a 8 semanas, a gente poderia ter, se mantendo abaixo de 58, uma correção um pouco mais forte, mais profunda. Mas faz mais de ano que o Bitcoin não corrige mais do que 20%. Então, do seu topo atual, você pega 20% da régua. Geralmente esse é o movimento que ele faz de captura de liquidez, tá? No caso, se ele for para 68 mil, mais ou menos ali por 58 mil dólares seria o fundo, né, que ele faria no movimento de busca de liquidez. E aí, por que eu acho que o mercado não vai ter essa busca de liquidez? Ele pode ter essa busca de liquidez, mas ele não vai cair ou não vai ter uma reversão majoritária de tendência. Porque claramente estamos em bull market e nós temos muito chão ainda, assim, um caminho muito longo de bull market pela frente. A gente ainda, nas altcoins, nós já chegamos no patamar de preços do topo do ciclo anterior, no caso do Bitcoin. Nas altcoins estamos bem longe ainda, tá? Que é 1,2 trilhões. Nós estamos em 600 bilhões de tamanho de mercado, ou seja, ainda existe muito chão de alta no semanal para as altcoins. Então as altcoins elas ainda vão performar bem. A temporada das altcoins ainda não começou, ela vai começar mesmo quando o Bitcoin perder 50% da dominância. Quando o Bitcoin perder 50% da sua dominância, que hoje está se aproximando de 58% de dominância, quando ela perder 50% de dominância, as altcoins vão performar muito bem e a gente vai ver aquela disparada de preço maluca, insana em várias altcoins. Essas altas de 100% em 24 horas nas meme coins já são indício, já são indicativo de que o mercado já começou a estourar forte alta, tá? Já começou a estourar forte alta. Então, preste bastante atenção nos tokens, né? Se você gosta do meu conteúdo, por exemplo, você pode me acompanhar, se tornar membro do canal, que ali eu divido para vocês os tokens que estão explodindo e que estão performando melhor que o Bitcoin, sempre de forma atualizada. Então, toda semana eu trago ali os tokens atualizados que estão performando melhor que o Bitcoin, que estão em tendência de alta e que você pode se expor para tentar aumentar a quantidade de Bitcoins, como é assim que eu estou fazendo para recuperar o meu prejuízo, tá? Do hack, né? E um detalhe, vocês lembram quando eu comprei os meus OMB a 0,30 BTC? Então, aquilo que eu falo, o mesmo mercado que te tira é o mercado que te dá, que te provê. Eu comprei a 0,30 alguns OMB. Hoje, o valor mínimo de um OMB é quase um Bitcoin. Quase um Bitcoin. Isso representa 600% de alta no investimento que eu fiz em Bitcoin, nesses NFTs. E eu trouxe esses NFTs ao vivo lá naquele Domingo do Bitcoin, lá de outubro, que foi quando eu me expus a esses OMBs. Então, a gente sempre valoriza muito o curto prazo, mas a gente desvaloriza o potencial de alta do longo prazo, principalmente ativos que estão virando o hype do momento. E eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Lá no gotas.social, você pode digitar abacate degenerado, e você vai poder resgatar a sua gota, tá? Que é a sua NFT gratuita. E eu fiz aqui o nosso abacate degenerado. Tem uma quantidade de 20 NFTs. Você pode estar pegando hoje eles ao final desse vídeo, tá? Provavelmente ele já vai, no momento que você for ver esse vídeo, ele já vai estar disponível para ser mintado. Aproveitem essa oportunidade. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Se provavelmente já aconteceu com muitos de vocês perderem dinheiro também. Tem muita gente que perde muito capital ao longo do tempo. Não só com hackeamento, mas até com tomada de decisões erradas em trade, transferir para carteira errada. Já ouvi falar disso milhares de vezes. Sempre leve como aprendizado. Entenda que os ciclos vão continuar, os ciclos de alta e de baixa vão continuar. O mercado continua em forte tendência de alta. Vai retestar o topo, provavelmente essa semana vai retestar o topo do Bitcoin, os 68 mil dólares. Podemos ter ali busca de liquidez ou não. Pode ser que rompa reto ou não. Mas fiquem atentos, por quê? Porque claramente na tendência semanal a gente não pode lutar contra, a gente tem que ir a favor. Não há
neste momento, fora esse risco de busca de liquidez bilateral, na minha opinião, não existe nenhum grande risco do mercado virar em queda agora, tá? Eu acredito que, sei lá, até final de abril, nós vamos ter manutenção de alta no mercado de criptomoedas, porque eu acho que as altcoins vão, pelo menos o total do tamanho do mercado de criptomoedas ainda, na minha visão, nas próximas semanas vai atingir os 100%, ou seja, 1,2 trilhões do tamanho total do mercado, certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo. Obrigado pela força, pessoal, pelo apoio de todos vocês que me mandaram mensagens de preocupação, de carinho. Mas eu tô bem, eu não perdi nada, eu continuo tendo a minha nórdica, continuo tendo meu pretinho, continuo tendo meu trabalho, continuo tendo a confiança de vocês e o tempo de vocês. Então, quem tem isso tem tudo, beleza? Não me falta nada. Um abração, fofas. Valeu.